Boa noite, gente. Meu nome é Lúcio, sou da turma de especialização em metodologia do ensino de Química, pertenço ao grupo 2. Eu e minha equipe vamos apresentar agora o trabalho que envolve a solicitação de um grupo de professores de uma cidade do interior a respeito da implantação de 3 empresas que querem se instalar no município. Então vamos contar um pouco da história do município, o que ela passou em termos de impactos ambientais e sociais, e aí vamos dar o nosso parecer em cima dos laudos que foram apresentados. A cidade em questão trata-se de Itapecuru do Norte, uma cidade fictícia que fica situada à margem do rio Purunga, altitude de 388 metros, com uma área territorial de 380 km² aproximadamente, e 10.543 habitantes. Fica localizada na região oeste do estado, posto na margem esquerda do rio Purunga, e tem na origem do seu nome o significado de caminho de pedras. Como podemos ver aqui, a cidade já está margeada pelo rio, tem a sua localização no Google, e o rio corta a cidade. Através de decretos e leis federais, várias áreas do município foram restauradas, recuperadas e agora fazem parte do que chama-se de áreas de conservação ambiental, e algumas foram denominadas como APPs, áreas de preservação permanente. A população, com a recuperação do rio, usa parte dessas áreas para lazer e parte do rio é usada como transporte. Então, frente aos questionamentos dos vereadores quanto aos impactos ambientais, sociais e econômicos que viria a trazer para o município, a primeira planta que seria implantada seria da fabricação de baterias automotivas, que gera o resíduo, tanto ácido sulfúrico como também partículas de chumbo. O chumbo, a gente já convive constantemente com ele na sua emissão em carros movidos a gasolina. É um metal pesado, é um metal que vai acumulando tanto no corpo, nos organismos dos seres vivos e dos vegetais, e ao longo do tempo nós acabamos absorvendo esse chumbo. A longo prazo a gente já desenvolve determinadas doenças provenientes do chumbo. Já o ácido sulfúrico, ele já afeta muito mais o organismo, irrita mucosas, irrita os olhos, pode causar a cegueira, prejudica muito o corpo humano. Em contrapartida, no meio ambiente, onde o ácido sulfúrico é despejado, acaba inutilizando aquele local. Seja em água, seja em solo, o ácido sulfúrico torna impróprio as condições de vida naquele local. Em relação ao centro de reciclagem de papel, seria produzido como resíduo o hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio tem uma ação corrosiva muito intensa, principalmente em contato com a pele ou com os olhos do ser humano. Além disso, se for ingerido, mesmo que acidentalmente, ele pode chegar a perfurar parte do intestino, parte do estômago, e assim causar um dano muito forte no órgão que ele atinge, seja animal, vegetal ou ser humano. Além disso, os efeitos ambientais causados pelo hidróxido de sódio são de valor incalculável, porque ele acaba deteriorando totalmente qualquer vida, seja animal ou vegetal, presente naquele terreno, como a gente pode ver pelas imagens, a parte erosiva e aqui a parte também contaminada, aqui início de contaminação, aqui pós-contaminação. Na terceira indústria, que seria uma indústria farmacêutica, a gente tem o ácido benzoico. Ele é um ácido fraco, ele é considerado um ácido fraco, e muitas plantas até metabolizam o ácido benzoico. Porém,
ele tem um determinado nível de irritação, ele causa uma determinada irritação, tanto nos olhos e pode provocar lesões oculares. Tem um outro porém também, o ácido benzoico, quando a gente consome vitamina C, dependendo do alimento, ele reage com ácido ascórbico e aí ele forma o benzeno dentro da nossa bolsa estomacal. Aqui a gente pode observar uma tabela dos contras após a neutralização dos resíduos gerados. Então, quando eu olho aqui a empresa de baterias automotivas com o reagente ácido sulfúrico, mesmo que eu neutralize usando sulfato de cálcio, sulfato de sódio, eu ainda tenho o que você pode dizer uma sobra de material, né? Não altera o pH da água, mas causa contaminação em açudes, rios, lagos, solo e lençóis freáticos. E contamina novamente a água e solo, tanto a parte superficial quanto as partes mais profundas. Quando eu observo a empresa de reciclagem de papel, né, e aí temos o reagente lá, o hidróxido de sódio, né, como que eu vou neutralizar? Eu vou neutralizar com ácido clorídrico, né, ou com cloreto de sódio. Porém, o que acontece? Aumenta muito a salinidade da água e altera o equilíbrio ambiental do sistema. Nesse caso, um rio que a gente já levou muito tempo para fazer a recuperação devido à quantidade de efluentes que a população lançava nele, né? A indústria farmacêutica vai produzir o ácido benzoico, né? Como que a gente vai neutralizar o ácido benzoico? Através do benzoato de cálcio ou benzoato de sódio. Aumenta o pH da água e muito, né? Aí o que acontece? No ser humano pode inibir enzimas digestivas. Eu posso estar ingerindo uma água que a princípio vai me fazer bem e no final das contas eu vou prejudicar a digestão minha de alimentos, né? Além de diminuir os níveis de glicina, né? Como eu tinha comentado um pouco antes, o ácido benzoico ele reage com o ácido ascórbico, aqui na tabela, que é a vitamina C, e acaba formando benzeno dentro do nosso estômago. E o benzeno, ele é cancerígeno, né? Mesmo que a gente utilizasse o efluente de uma empresa para poder neutralizar a outra, a longo prazo, né, todas as substâncias iriam causar impactos ambientais, mesmo em concentrações baixíssimas. Eles iriam causar um impacto. Então, para que pudesse instalar essas empresas, teria que ser feito um acompanhamento bem extensivo e ostensivo das áreas em que essas empresas iriam se instalar e da qualidade de água que estaria sendo captada ali naquele local. Então, apesar de todos esses fatores que foram falados, né, a gente ainda tem, né, aumento do gasto com fiscalização na aquisição de equipamentos utilizados para análise de solo e da água, além de mão de obra qualificada. Apesar do município querer que essas empresas venham e causem um impacto social e econômico positivo, a prefeitura de Itapecuru do Norte é uma prefeitura pequena, ela não tem tanto dinheiro para investir em equipamentos e muito menos em mão de obra qualificada, né? Logo, um dos fatores que impedem a entrada dessas empresas na cidade é a questão de materiais, equipamentos para fiscalizar essas empresas. Um segundo item acaba prejudicando a população ribeirinha do local, aquele pequeno agricultor que pratica o cultivo de subsistência, né? Cultiva a agricultura camponesa, né? Com a água contaminada, com o tempo, esse pequeno produtor já não ia conseguir produzir mais nada, né? E aí ia perder progressivamente o seu poder econômico. Aí o que acontece quando não se produz nada na propriedade rural? Acaba acontecendo o êxodo rural e o pequeno produtor acaba indo morar na cidade. Um outro fator que predomina
em relação um outro fator que predomina em relação à não implantação das empresas é a implantação de melhorias no sistema de educação, saúde, segurança e abastecimento, né? Estaríamos recebendo 3 empresas, teríamos que melhorar também o setor de logística e setor de terceirização de serviços. Então a nossa equipe de especialistas, né, depois de uma ampla análise e um estudo intensivo disso, a gente aconselha os vereadores a não optarem pela instalação das empresas devido ao alto custo, tanto a prefeitura vai ter, quanto os transtornos que poderão ser causados junto à população e ao rio que foi recuperado recentemente. A gente agradece a atenção e colaboração de todos e uma ótima noite.